mais um exemplo do movimento de vida e de morte. Quero falar da força desse movimento de vida. Olha que coisa interessante. Olha isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Vocês estão vendo que ela não tá nem, ó. Tá vendo como ela está aqui, ó? Olha lá. Olha lá como ela está meio que... Tá vendo? Isto também, ó, tá vendo aqui, ó? Ó. É um pé de erva cidreira. E esse pé de erva cidreira não fui eu que plantei. Então eu achei super interessante que quando eu estava gravando outro vídeo para vocês sobre movimento de vida e de morte, quando eu olhei aqui para a esquerda, aqui no pé da jurubeba, eu vi essa muda aqui de erva cidreira. Tá vendo, ó? Olha aqui como está, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui tudo é folha da erva cidreira, ó. Tudo folha da erva cidreira, a folha seca. E aí, como não fui eu que plantei, eu fui ali ver com meu vizinho se foi ele que plantou. E aí ele falou assim, não, aquilo lá era assim, era uma torceira aqui de erva cidreira que eu coloquei lá, mas ela não vingou não, ela não pegou não. Eu falei, não, engano seu, olha lá como ela tá bonita. Eu vim te perguntar se foi você que colocou lá, porque ela não está plantada mesmo, ela tá jogada lá, né? Então, se foi você, eu quero te perguntar se eu posso tirar de lá e plantar em outro lugar, assim, adequadamente. Então, essa é a força da vida. Ele simplesmente colocou aqui, e aqui a força da vida dessa planta foi tão grande que ela simplesmente fez o quê? Ele achou que ela estava morta e nem olhou para ela. E como está chovendo, isso é interessante, gente. Por que essa força da vida teve chance? Porque ele jogou aqui, então ele jogou ali no ambiente, no solo, na terra, que ela precisa disso, e é uma época que está chovendo muito. Então, como está chovendo muito, ela também teve essa alimentação da água, essa irrigação. E isso fez com que ela ficasse assim, olha, mesmo sem estar enterrada lá no solo, ela, na força da vida, ela desenvolveu. Então, assim também somos nós, seres humanos. A gente precisa do ambiente, precisa ser um ambiente favorável para a gente ter força de vida. Então, quanto mais a gente puder trabalhar a independência dos movimentos dos nossos filhos, melhor é. Eu lembro de uma situação que eu vivi quando eu estava no CEMEI. Eu estava no CEMEI como professora, e aí uma das crianças pediu para mim assim, e aí lá no CEMEI eu sempre trabalho uma coisa, né, que é movimento de vida e movimento de morte também. Por exemplo, movimento de vida, o que eu estou fazendo ali naquele CEMEI? Ali eu estou como professora, certo? Eu não estou como tia daquelas crianças, porque tia eu sou de 3, eu tenho 3 sobrinhas. 3, a Fernanda, a Thaísa e a Gabriela. Essas são minhas sobrinhas. Essas eu sou tia. E elas nem me chamam de tia, que eu sou mais do que tia para elas. Elas me chamam de Dindinha. Madrinha, né? Beleza. Lá no CEMEI, eu não sou tia daquelas crianças. Eu sou professora. E para ser professora, eu paguei caro, porque eu tive que pagar faculdade, eu tive que pagar especialização, tive que pagar mestrado, pagar doutorado, para ser uma profissional. Então, quando eu chego lá, eu já trabalho com elas isso e explico para elas que elas podem me chamar pelo meu nome ou por professora, ou prof. Mas tia, que eu não vou atendê-las. Por quê? Porque eu não sou tia delas. E assim elas vão aprendendo. Lembra que eu falei aqui, ó, da questão do contexto? A gente precisa de um contexto para desenvolver o movimento de vida e de morte. Então, num determinado momento, alguma das crianças simplesmente esquecia, né? Porque ainda estavam se acostumando com isso. E aí chamava de professora. Quando elas me chamavam, alguma das crianças me chamava de professora, eu ignorava, não fazia nada, não olhava, não respondia. Era como se não tivesse ninguém falando comigo, porque eu não era a tia dela. Então eu não ouvia realmente aquilo. Aí era muito legal porque assim,
as crianças que estavam em volta dessa criança que estava chamando de tia, o que elas faziam? Elas acabavam percebendo, aí elas cutucavam a outra, assim, mexia no corpinho dela e falava assim, ela não é sua tia, é a prof. Aí a criança falava assim, prof, a hora que ela falava prof, eu virava imediatamente para ela e atendia as demandas dela, as necessidades dela. E assim eu ia criando um contexto onde ela ia aprendendo e criando esse movimento de vida. Mas o que eu quero contar mesmo dessa situação do CEMEI é que o que aconteceu? Uma dessas crianças pediu para eu amarrar o sapato dela, amarrar o tênis dela. Prof, amarra pra mim. Aí eu olhei bem nos olhos dela e falei assim, não. E fiquei quieta. E ela ficou assim, olhando pra mim com aqueles olhinhos, né? Maravilhosos, olhos de criança, sempre tão inocentes e tão assim abertos, tão curiosos e tão abertos para a vida, para o movimento de vida, né? Que a gente adulto vai simplesmente empurrando elas para o movimento da morte. Aí eu falei não. Fiquei parada de frente a ela, dando atenção ainda para ela, e ela me olhando com aquele espanto nos olhos, né? Aí eu peguei e falei para ela assim, ó, eu vou te ensinar a amarrar o seu cadarço, pode ser? Aí ela balançou a cabecinha meio incrédula, tipo assim, como assim, né? Alguém sempre amarrou para mim o meu tênis, imagino que tenha sido o pensamento dela, porque sabe assim, quando você vê o impacto da sua fala na feição do outro, no rosto do outro? E aí eu peguei, passo a passo, fui pegando os dois lados do cadarço, mostrando para ela e aí amarrei. Depois que eu amarrei, eu falei, beleza, agora vamos tentar você? Aí o que eu fiz? Eu desfiz o que eu tinha feito e aí eu falei para ela, agora você pega de um lado, de um pé e eu pego do outro e você vai fazendo ao mesmo tempo que eu. Aí o que aconteceu? Assim ela foi fazendo, ela deu conta de amarrar o tênis, aí quando ela deu conta, a gente comemorou e aí o que eu fiz? Eu simplesmente desfiz o que eu tinha feito para ensinar para ela e ela fez sozinha. Gente, vocês não têm noção da satisfação e desse movimento de vida, foi fantástico. Então, lembrando que não só os pais podem induzir os filhos ao movimento de morte, mas diferentes profissionais, certo? Os professores, os pedagogos, as pessoas de ensino, os terapeutas, os médicos. Porque quanto mais você fica ali dependente de um remédio, que tem 1001 efeito colateral, isso é movimento de morte, gente. Movimento de vida é você olhar para aquela situação que está te enfermando e simplesmente você procurar meios de sair dela. Você tem força para isso. Tudo bem, você em algum momento vai precisar de alguma pessoa externa? Vai, principalmente bons profissionais. E aí pode contar com o ProSaberes, ok? Beijo, até o próximo.